Fiquei, sei lá, com brilho nos olhos. Me interessou muito o curso, né? Quando eu vi o roteiro, a proposta. A gente precisa aprender ainda a fazer articulações, redes mais consistentes. A rede é um conceito que eu acho que a gente já trabalha faz tempo, mas de fato são as pessoas que se intercruzam que formam esses pontos de conexão. Redes são fundamentais para que o trabalho possa acontecer na intersetorialidade, na integração com serviços. Que a gente tem pouco recurso teórico ainda para trabalhar a rede, para formar a rede, recursos técnicos, metodológicos. Então é isso que me interessa, é isso que eu vim buscar aqui no curso. Eu sou gerente nova e tem muitos funcionários novos, recentes, que estão lá, assim, mais velhos do que eu, mas que vêm de outra visão de trabalho, né? E a gente está querendo junto dinamizar. Bom, a ideia quando eu vim para cá era poder pensar o trabalho, pensar a rede, pensar os coletivos do território para potencializar o trabalho. E agora essa questão da inteligência coletiva, na realidade, é uma surpresa, né? Não sei, para mim é. Desse termo eu nunca tinha ouvido, eu estou curiosa para saber o que é. Me abre várias possibilidades, várias ideias, mas eu não tenho familiaridade. Sejam bem-vindos a esse primeiro dia do curso. Então nós faremos 3 perguntas e cada pergunta nós teremos 3 rodadas. A experiência do trabalho em rede acontece? Como se dá na prática? O que facilita e o que dificulta? O que faz acontecer e o que impede? Difícil? Eu acho que sempre acontece, não necessariamente de uma maneira propositiva ou positiva. Às vezes vai para trás, né? Eu acho que tem o trabalho em rede. Eu acho que se a resposta for sim ou não, eu fico tranquila de dizer sim. Acho que é importante também entender o que é essa rede que ele está dizendo. Se é essa rede, né, de trocas, de experiência. E vou pensando também em redes internas, né? Que efeitos desse trabalho em rede que nós temos produzido? A gente pode produzir redes que potencializam vida, né? A gente pode fazer rede que potencializa a vida, mas a gente também pode fazer rede que captura. E eu não sei por que as pessoas não conseguem transpor isso, né, para o mundo do trabalho, para o ambiente de trabalho. E resistem tanto, né, às mudanças, ao que é necessário ser transformado, ao que sempre foi feito dessa maneira, mas, né? Esse encontro aqui, eu não sei qual é o pé dele, mas eu já vou começar a provocar, que pode criar interlocuções, interrelações que possam transcender o meu universo de Tiradentes. Eu acabei de receber, por exemplo, essa semana um paciente que vem da Sul. Olha, então é sul com leste. Então eu pensei assim, que a dinâmica pode ser essa de enriquecer o nosso vocabulário de ideias e de compreensões, mas também criar alguma coisa que a gente comece a pensar que vá muito além. Bom, gente, o tema redes, né? Porque o grupo anterior a gente foi conversando, né? A gente foi falando que a rede acontece, né? Que existe os documentos, né? Existe a RASO, a Rede de Saúde Mental, a Rede da Pessoa com Deficiência, a Rede Cegonha, né? Que os documentos existem, mas a partir desses documentos precisa ter o fator humano, né? O quanto o fator humano é importante para fazer essa rede acontecer. Assim, a rede está funcionando, está acontecendo, mas às vezes ela dá uma paralisada, uma bloqueada, porque realmente está todo mundo, né, com muita coisa para fazer. Eu era de OS, em OS acontece muito, né? Fulano saiu, né? E quando uma pessoa sai, a rede já muda, se desfaz muitas vezes, né? O serviço não pode depender da rede pessoa, mas também, a partir de uma coisa dessa, você pode conseguir entrar na instituição. Eu também entendo a coisa da gente ter essas relações dos profissionais que são da administração direta e que são das OS. Então, na primeira vez, nós começamos a falar o seguinte, a importância de conhecer as pessoas. Na segunda mesa, colocaram muito essa questão de conhecer as pessoas da rede quente, da rede fria. E também falaram sobre a regulação, então sempre falando sobre a regulação também, a regulação do serviço não só de CAPs, eu falo assim no geral, para ver se a gente consegue, assim, pelo menos nos CAPs, o usuário ele ser atendido no seu território, não ser atendido num território tão distante.
Vamos agora para a segunda pergunta. É fazer uma reflexão em torno da ideia de produção de saúde. O que quer dizer exatamente produzir saúde? Quem produz? Como se produz? Você se vê participando da produção de saúde? Como? Bom, a gente ficou boa parte do tempo pensando na questão da palavra produção, né? Porque de uma certa forma essa palavra remete muito à questão do capitalismo. Aí como a discussão com relação à palavra produção foi indo bem calorosa, a gente foi procurar no dicionário o que é a palavra produzir, né? E a gente viu que a palavra produzir, ela tem 13 itens no dicionário, né? E que ela vai desde a questão da fábrica mesmo, né? Da manufatura, que não é uma palavra ruim, no sentido de você produzir com as próprias mãos. E que então a gente viu que ela é uma palavra ampla. Até que ponto a gente produz saúde, sendo que existe fila de espera, sendo que às vezes a gente não é tão acolhedor, muitas vezes, quando o usuário está na nossa frente. E a gente também falou uma parte do usuário também, que a gente também se colocar na perspectiva do usuário, porque a gente também procura os serviços de saúde. A gente não pode pensar a saúde separada da doença. E mesmo quando você fala da instituição, uma instituição ela não está só adoecida, você também tem que potencializar a saúde que a instituição tem, porque são pessoas. Vocês falaram da discussão até desse modo capitalista de produção, né? Acho que é um problema quando a gente pensa que a mais-valia que se extrai disso vai ou para a indústria farmacêutica ou para a produção de meta. Agora, eu não sei se o termo produção de saúde ele não me incomoda. Agora, se a gente está no modo de produção de saúde e subjetividade, é uma produção, é um processo de criação, na verdade. O problema do modo capitalista é a extração da mais-valia que não volta para o sujeito. O modelo capitalista é um modo de produção. E aí tem outros modos de produção. Então, quais são os outros modos de produção que produzem lugar para o sujeito, produção de saúde? A gente falou muito de autonomia, cuidado. A gente conversou um pouco alguns manejos com uma pessoa diferente e foi muito, muito saudável, assim. A gente via que estava todo mundo ali dessa harmonia. Também é isso, o trabalho também pode ser produção de saúde. Nem sempre, mas para mim que trabalha na organização desse curso, para mim esse momento está sendo mais saudável, ver ele está acontecendo. Saúde é isso, você poder dar a esse indivíduo condições de buscar as suas necessidades, de ter acesso às coisas, né, que a gente falou. Andar de bike, poder circular pela cidade, ter acesso a transporte, à educação, à cultura, enfim, os seus direitos, conhecer os seus direitos para a saúde. Hoje em dia as pessoas falam da dor, do sofrimento, já com o discurso científico. Eu sou bipolar, eu tenho angústia, eu tô com pânico. Elas não conseguem descrever mais o sofrimento a partir de outro discurso. Acho que essa aproximação com a cultura, com outras formas discursivas, acho que também é importante para produzir saúde. Senão a gente coloniza. O que o trabalho em rede tem a ver com a produção de saúde? Como articular essas duas reflexões? Podemos falar em redes de produção de saúde? Quem produz nessa rede? Como essa rede produz? Essa atenção, ela é, na verdade, ampliação de repertório, ampliação de condições de dar respostas para a vida. E aí quem que faz isso? Faz o trabalhador de saúde, faz o dono da padaria, faz a professora da escola onde está o autista, faz o dono da farmácia que vai me vender uma medicação se eu tiver com febre, não sei das quantas. E aí que entra a história do cuidado e não da cura, né? Sim. Mas se a gente nega que ele tem uma doença, alguma coisa que ele está precisando de cuidado, a gente também não vai estar cumprindo aquilo que a gente precisa. Como uma pessoa vai pensar no sujeito social se ele está lá em crise e ele precisa de um espaço de continência, né? Esse período da crise, mas não em detrimento ao restante, que é o cuidado geral, né? É claro que se a pessoa está lá
tendo um surto e naquele momento a gente precisa fazer uma contenção, precisa mobilizar várias pessoas para manter, isso não muda que depois da crise a gente vai ter que cuidar dela em outros aspectos, né? O problema é quando a gente acha que a resposta é sempre uma pílula dourada e imediata. Nós vamos fazer uma atividade agora chamada Aquário. Quem quiser falar, ocupa a cadeira do centro. Acho que primeiro o espaço muito bacana, acho que produz, né, acho que motiva a gente a falar, a participar, mas também o quanto é difícil levar isso para lá. Pensando nessa questão de levar, né, como a gente leva isso para os nossos serviços. Uma inquietação que sempre fica é que cada vez mais a gente tem menos tempo de espaços coletivos nos serviços, né? E acho que essa angústia de produção de saúde que todo mundo tem pode ser um grande comprometedor para você efetivar o trabalho de rede. A gente sempre se pergunta assim, que rede é essa? Né? E para que a gente precisa discutir rede? A gente até numa das nossas mesas de manhã, a gente discutiu o quanto que existe já espaço de encontros, de trocas, os fóruns, etc., e o quanto eles não são efetivos, né? Então, as pessoas se encontram, mas não fazem a rede ela ser efetiva de fato. A gente faz rede quando a gente está pulsionando uma veia. A gente faz rede quando a gente está prescrevendo um medicamento, o médico está prescrevendo um medicamento. Acho que você pode, numa venopunção, num atendimento, numa consulta médica, você pode ou não estar fazendo rede. Acho que depende da forma como você faz esse procedimento. A gente faz rede, sim, quando a gente trabalha sozinho, né? Porque eu acho que fazer rede é uma concepção de saúde. Mas eu fico pensando numa rede pronta, né? Disseram, mas a rede já está pronta, o que a gente veio discutir? Eu não sei se a rede está pronta. Eu estou super afetada aqui pelo cuidado com que a gente foi recebido e com o cuidado com o gestor, quando até ontem eu tinha uma experiência de profundo desamparo de ser gestor de uma coisa importante, que eu acho um equipamento de saúde, desamparo do ponto de vista de ser cuidada para exercer esse papel. Tem gente que eu herdei um serviço de gestor de um equipamento que está num outro canto da rede e que a gente não se conversa. Acho isso grave, né? Acho que a gente é responsável por articulação de pontos em camadas, numa lógica estritamente piramidal, sei lá como chama, sei lá, essas colunas aí de onde está o dinheiro, onde está o poder, onde está o mando, onde está a caneta, onde está... E isso não ajuda a gente a fazer os desenhos que facilite o fluxo e o cuidado com as pessoas que estão em sofrimento batendo nas nossas portas, né? Porque a gente fala da escuta, mas às vezes a escuta é uma escuta ruim, né? Pobre. Como é que a gente muda um pouco essa vida, faz de outro jeito, faz bonito. Os lugares que a gente trabalha, em geral, são feios, são tudo quebrado, tem montanhas de inservíveis, tem que levar um caminhão para tirar a quantidade de inservível, que é o móvel. Quem é de OS não sabe o que é o inservível. O inservível é o móvel velho, quebrado, que está lá, que não serve para nada, que você não pode jogar no lixo, né? Dá para a gente pensar em que medida que o trabalho em rede exige que a gente esteja aberto para o caótico, né? Ou pelo menos para o inesperado, porque cada encontro vai produzir afetos muito distintos e que não necessariamente serão afetos bons, né? Parece que isso que a rede produz é uma emergência, alguma coisa que emerge dessas interações um tanto quanto caóticas. Mas a gente está falando de uma produção coletiva que se dá a despeito de até eu conseguir dar conta daquele caos. A gente percebe que o tema da rede, primeiro, tem uma convocação ética.
Eu acho que tem uma dimensão estética, mas tem uma dimensão política também, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui vive esse momento de uma profunda angústia com o SUS sob ameaça. Por que o SUS está tão ameaçado? Será que isso tem a ver com alguma dimensão de fragilidade dessa rede? Não sei, estou aqui... Às vezes eu tenho a sensação, Ricardo, que assim, todas essas questões políticas que estão acontecendo estão nos afetando, mas a gente não está conseguindo sentir isso ainda, a gente não está conseguindo elaborar. Eu fico me perguntando se essa pouca sustentação do SUS, né, ou da gente no SUS, não tem a ver da maioria de nós, né, aqui, não só gestores, mas trabalhadores, não usarmos o SUS. Então, os usuários serem os outros e não sermos nós. Enquanto a gente não usar o SUS e se lançar com tudo nisso, que nós vamos precisar do SUS pelo envelhecimento, pelas questões econômicas, pelas questões... Talvez a gente não tenha essa força política de lutar pelo SUS. Eu acho que tem um risco nisso daí, que é o risco de uma tentativa de nos encurralar moralmente. Isso eu não vou cair nessa, entendeu? Não acho que é um problema moral a gente trabalhar no SUS, defender o SUS e ter um plano de saúde. Eu diria muito fortemente, a gente é responsável pelo mundo que a gente ajuda a construir. O que eu estou querendo demarcar simplesmente é o seguinte: quando a gente está sozinho, pulsionando uma veia, foi o exemplo que eu dei, né? A enfermeira está lá fazendo isso, ela pode fazer isso de uma maneira totalmente alienada, ou ela pode fazer isso em rede. Pulsionar uma veia, aplicar uma injeção, prescrever um remédio pelo médico, assumir, se responsabilizar, se comprometer ou não com uma política. Esse curso aqui, ele pode funcionar para mim como uma rede de resistência a uma certa ataque ao SUS. E aí fiquei pensando um pouco quanto a gente se distanciou da história do SUS, dos movimentos sociais, né, que fundaram o SUS, dessa parte de todo esse movimento democrático que foi fundante e sustentador do SUS. O modelo de privatização da saúde é incongruente com os princípios do SUS, porque o SUS necessariamente é um modelo mais socialista, de participação popular, de reconhecimento do outro. Então, vai na contramão de um modo de produção onde apenas pensa na produtividade. O problema não é a produtividade, o problema é o uso que é feito para isso. O que a sustentabilidade social do SUS, quer dizer, de ter uma sociedade que defenda o SUS, que queira o SUS, que entende que não tem nenhum plano de saúde que vai substituir isso, tem a ver com essa questão. E é uma questão que diz respeito ao âmago do que é produzir rede e fazer rede, que é uma questão imediatamente afetiva. O afetivo não é uma dimensão da rede, né? Eu acho que é a substância dela, que é uma desidentificação com a precariedade da vida dos outros. Ser o SUS e não usarmos o SUS, né? De alguma forma, nós somos o SUS. Né? A gente tem, assim, constantemente, né, como rotina, tentado construir redes para discutir, né, a ação no território, discutir casos, discutir a vida de pessoas, né? E essas pessoas, na verdade, eu fico em dúvida, né, no seguinte sentido, não está colocado ali o desejo delas, né? Está colocado ali o nosso desejo, aqueles que constituíram aquela rede, né? Então, nós falamos do ausente, até no campo das identificações, né? Nós não estamos identificados com o ausente. Então, me ocorre que, para a gente assim, refletir sobre rede, acho que a gente tem que também pensar no conceito de redução de danos, né? Assim, de nós próprios, nessa construção que fazemos, né? Assim, como é que trabalhamos de tal forma que a gente alcance aquilo que o outro deseja,